Graças a paz, meus irmãos. Essa manhã nós vamos tratar um pouco sobre a igreja no ordenamento jurídico nacional. Para tanto, antes de adentrarmos o assunto propriamente dito, vamos ver aqui um pouco sobre um texto da Palavra de Deus que se encontra em Mateus. São Mateus capítulo 18, a partir do verso de número 15. Nos diz o seguinte, a Palavra de Deus: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. O verso 20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse verso 20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará presente, Ele estará no meio deles. Eu acho interessante que, se você me perguntar hoje, Rosalvo, me dê uma definição para a igreja. Eu diria que uma das mais belas definições de igreja se encontram aqui em Mateus 18. Jesus dizendo junto com seus apóstolos: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Isso é a igreja. A igreja é o ajuntamento dos santos cultuando a divindade, cultuando a pessoa de Cristo. Falar a igreja cristã, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo, cultuando o Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. E Jesus disse: se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Todavia, essa é uma igreja transcendente, é uma igreja espiritual. É uma igreja que foi fundada por Cristo na cruz do Calvário, quando Ele simplesmente pronunciou: está tudo consumado, tudo estava cumprido. O que Ele havia de vir fazer, Ele veio e fez. E aí, diz uma das passagens de Atos, que aqueles que haviam de ser chamados, eles iriam ser chamados, iriam ser resgatados, iriam ser transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, como nos diz Paulo em uma das cartas. Meus irmãos, e ao falarmos da igreja enquanto instituição, aí tem todo um cronograma histórico, né? Tem todo um conjunto de preceitos históricos que nos falam da igreja enquanto instituição, desde a igreja católica apostólica romana, fundada, né? Nós podemos dizer que ela foi tida como religião oficial do Império Romano, século IV, aproximadamente. E isso se desdobrou até século XVI, onde a igreja houve aquela ruptura que todos nós temos conhecimento, conhecida como Reforma Protestante, onde Lutero simplesmente queria tirar alguns elementos da igreja que ele entendia e que, iluminado pelo Espírito Santo, ele via que não condiziam com a realidade da igreja de Cristo. Então Lutero fez isso. Ele trouxe e diz: olha, eu não quero acabar com a igreja, eu quero reformá-la. Eu quero tirar isso, quero tirar isso. As indulgências, elas não têm uma base de sustentação na palavra de Deus. A oração aos mortos, elas não têm uma base de sustentação na palavra de Deus, etc. Mas a igreja, enquanto instituição, trazendo para o nosso contexto de Brasil, ela nasce simplesmente com um registro. Ela nasce com o seu ato constitutivo, é simplesmente o estatuto social. Então, o nascimento da igreja, ela se dá simplesmente com esse ato constitutivo, que é o seu estatuto social. Para tanto, a lei civil do nosso país, que é o Código Civil de 2002, no seu artigo 45, ele diz o seguinte: começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações, porque passa o ato constitutivo. Então, no ato constitutivo, onde se tem fundação, civilmente falando, não mais espiritualmente, mas civilmente falando, a repartição religiosa,
ali no ato constitutivo está sendo feito também o que? O estatuto social. O estatuto social é levado simplesmente ao cartório de registros e lá a igreja ela é fundada. E como é que se dá isso? Qual a repercussão? O que é que o Código Civil diz a respeito? O Código Civil trata da criação da instituição de forma formal, certo? Instituição formal. Na pessoa jurídica de direito privado. Então nós entendemos também que dentro do direito existem as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. Uma fundação é uma pessoa jurídica de direito privado. Uma associação é uma pessoa jurídica de direito privado. Uma instituição religiosa é uma pessoa jurídica de direito privado. E as pessoas jurídicas de direito público são a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal. Então nós temos essa divisão no nosso solo pátrio, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. Ok? O Estatuto Social, que é o ato constitutivo da criação da repartição religiosa, ele é o principal documento jurídico dela e de todos os seus membros. É o ato constitutivo, no dizer do próprio artigo 45 do Código Civil. Para se criar uma organização religiosa, nós vamos precisar de duas coisas a priori, que são a criação do seu corpo canônico mínimo e seja a criação do seu estatuto social. Esse estatuto social ele vem simplesmente reger a vida da igreja. Ele é a Constituição. A Constituição. E aí eu quero fazer aqui um parâmetro de comparação, uma base de comparação entre a Constituição Federal e a Constituição que rege uma instituição religiosa. A Constituição Federal, ela fala simplesmente, uma Constituição é criada para limitar poderes, basicamente. A Constituição Federal de 1988, que é a nossa atual Constituição, com 32 anos, ou caminhando para os 32 anos de existência, ela simplesmente foi criada dentro de um contexto que vinha limitar o poder do Estado. Como os historiadores que estão aqui de plantão bem sabem, ela foi criada após um contexto de revolução militar, ou de, como diria outros, de ditadura militar. Então a revolução militar, ela simplesmente ela foi o pano de fundo de criação, ou seja, os militares entregaram o poder aos civis, ao Congresso Nacional. Se formou um Congresso, se discutiu os termos em que se daria a Constituição, e essa Constituição ela veio simplesmente limitar o poder do Estado, como por exemplo, direitos e garantias individuais, direito de ir e vir, direito de expressão, direito de liberdade religiosa, direito de culto. Então o Estado ele não pode mais intervir, por exemplo, ninguém pode tirar a liberdade de ninguém, a não ser com um mandado de prisão ou em um flagrante delito. Então, são as formas que a legislação nos dá para que seja tolhida a liberdade de alguém. Então, o Estado ele não pode chegar e simplesmente dizer você está preso, sem ter uma acusação formal e sem ter uma autorização de um juiz por meio de um mandado de prisão. De tal forma também, a Constituição da organização religiosa, ela vem dizer quais são os direitos e os deveres dos membros daquela organização religiosa. Ela vem explicitar ali o que pode ser feito, como se dará o processo de mudança, qual o sistema adotado por aquela organização religiosa. Ela terá um sistema episcopal, certo? Onde haverá um bispo, como por exemplo na Igreja Católica Apostólica Romana, na Igreja Metodista. Ela será de um regime presbiteral, onde um conjunto de pastores, um conjunto de presbíteros simplesmente vem disciplinar as relações entre os membros, vem simplesmente ensinar, vem simplesmente desenvolver um trabalho. Ou ela será congregacional, onde as questões de suma importância elas são levadas à Assembleia, e a Assembleia senta-se ali e eles deliberam sobre aquele assunto e simplesmente expõem para os membros a visão da igreja, em conjunto, em coletividade, o que foi decidido. Mudança de sede, compra de patrimônio, mudança de pastor, tudo isso é discutido numa Assembleia. Meus amados irmãos, então nós já vimos que é necessário para a fundação da igreja a priori um corpo canônico. E esse corpo canônico se traduziria principalmente na sua literatura, aquilo em que creem as igrejas, o seu corpo doutrinário que é anterior, né, o seu conjunto de crenças,
Para tanto, nós temos aí um material que eu vou lhes encaminhar, um corpo canônico de algumas instituições, que é bem interessante. Por exemplo, na Igreja Católica Apostólica Romana, eles seguem Sagradas Escrituras, o magistério da Igreja e a tradição apostólica. Então, eles seguem basicamente essas três linhas de pensamento, de onde emana todo o conjunto doutrinário daquela instituição. E aqui eu quero dizer a vocês que não estou trazendo como mérito o certo ou o errado, o justo ou o injusto, não, de forma nenhuma. Eu não vou aqui apontar se a religião está certa ou errada, eu estou dizendo como se dá a formação da igreja enquanto instituição religiosa. A igreja presbiteriana, por sua vez, traz a Bíblia Sagrada e os símbolos de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster. É interessante que esses escritos que estão ali como base de fundação da instituição religiosa, eles podem estar em consonância com a palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras, ou eles podem não crer totalmente com as Escrituras, ou usar-se ali como simplesmente um livro de apoio. E aí, como eu disse, o cerne aqui, a questão central não é simplesmente se está certo ou errado, porque nós enquanto cristãos, professos, enquanto cristãos que seguimos uma doutrina puramente bíblica, que temos a Bíblia como única regra de fé e prática, que entendemos os lemas da Reforma Protestante, sola Escritura. A Bíblia ela tem uma exclusividade para nós enquanto cristãos reformados, que temos a nossa fundação enquanto instituição. E eu diria que todas as demais instituições religiosas cristãs, protestantes, derivaram da Reforma Protestante e de três ramos tradicionais, que foram simplesmente os presbiterianos, os batistas e os congregacionais. Então, destas três instituições derivaram-se todo o arcabouço religioso, o luteranismo, o presbiterianismo, os congregacionais e os batistas. E dessas quatro vertentes foram se derivando, ok? Em que pese eu não estar aqui como professor de história, nem tenha gabarito para tanto, né? Nossa amada irmã Jéssica, que é professora, essa é uma informação que ela pode até ser mais aprofundada, certo? E terem uma outra visão ou um melhoramento dessa visão a respeito da fundação, da história das denominações. Meus amados, a igreja congregacional também tinha e tem como símbolo de fé a Bíblia Sagrada, o seu corpo canônico, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras e a Confissão de Fé de Savoy, certo? As igrejas reformadas, certo? De onde originalmente vieram. E aqui tem uma igreja, tem até como exemplo também a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecidos como Mormons. Eles têm como fonte canônica a Bíblia Sagrada também, mas eles têm um livro de Mórmon, Doutrinas e Conveniência e Pérola de Grande Valor, que são base de sua literatura, onde eles entendem que são literaturas inspiradas por Deus. Como eu disse, eles entendem isso, certo? Embora possa haver alguma discrepância teológica com a palavra de Deus, com a Bíblia, pode haver alguma discrepância com a arqueologia, pode haver alguma discrepância com a própria história do cristianismo. Eles creem dessa forma, por meio de alguma revelação. Como eu disse, não é a questão meritória que eu irei tratar aqui. Uma última instituição que nós queremos falar do corpo canônico rapidamente, apenas citar, é a Igreja Luterana, que tem como corpo canônico a Bíblia Sagrada e o Livro de Concórdia. Traz simplesmente aqueles preceitos iniciais ali, onde Lutero apontou muitas coisas que deveriam ser mudadas na igreja ou simplesmente seriam base de fundação do luteranismo. Então, meus queridos, como é que se dá a formação dessa instituição religiosa? Ela se dá simplesmente em uma assembleia, onde os fiéis eles se juntam, eles deliberam para a criação daquela instituição. Há ali uma direção, uma secretaria que será nomeada para aquele ato, haverá uma ata para aquela assembleia e haverá uma ata de fundação da organização religiosa recém-criada, certo? E mais na frente nós vamos trazer um desdobramento dessa aula, uma segunda aula onde nós vamos tratar sobre a fundação da organização religiosa e algumas questões centrais, certo? E ali é criada simplesmente por meio dessa ata
onde ela vem discorrendo os assuntos que foram tratados e é apresentado o estatuto social, certo? Nos termos deliberados, ressalta-se a necessidade no ato seguinte à criação do estatuto recém-criado, a aprovação, ou seja, tem que ter um quórum ali para aprovação, contando com nominata exemplificativa, como presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário. Também ali no ato da fundação da instituição religiosa, haverá uma diretoria da igreja. Geralmente os pastores são os presidentes e ele nomeia, né? Ou são nomeados ali por meio de eleição, vice-presidente, tesoureiro e secretário. Nessa ata de fundação é importante constar expressamente os seguintes pontos. Primeiro, o ânimo dos presentes em fundar a referida organização religiosa. Ou seja, todos aqueles que estão presentes ali, ou a maioria absoluta, eles têm que simplesmente expressar o ânimo de criar aquela instituição religiosa, certo? Eles não podem ser contrários, vai ser deliberado. Os pontos controvertidos vão ser tratados. Não, nós teremos um regime presbiteral ou teremos um regime episcopal, certo? Não, a maioria decidiu um regime congregacional, certo? Então vai ter que ser deliberado, certo? Mas a base bíblica, não, temos base para isso e para isso. Então, o que é que a maioria quer na fundação da instituição? Segundo, a aprovação do nome da organização religiosa e sua sede. E aí tem um ponto interessante, muitas instituições religiosas, elas põem como sede o local onde elas funcionam. E às vezes é um prédio alugado, o que quer dizer que nem sempre ali vai ser a sede. Por exemplo, a igreja futuramente, 5, 10, 3, 4 anos depois da fundação, ali naquele prédio alugado onde foi a sede inicial, que vai constar um endereço, as especificações, bairro, cidade, etc., como sede, a igreja adquire um terreno e constrói um prédio próprio. Então você vai de novo ao cartório de registro e simplesmente modifica esse ponto, faz uma ementa no estatuto social da igreja, mudando a sede da instituição religiosa, ok? E o nome que vai se dar ali, isso não pode ser mudado? Pode ser mudado, mas eu tenho uma igreja de Jesus Cristo dos Santos, certo? Aí futuramente a igreja chegou no consenso de que seria melhor a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, a pessoa vai também no cartório de registro e muda esse nome. Não, eu tenho a igreja aqui pentecostal do fogo, aí os irmãos eles entendem que o fogo não é o fogo é maior, então eles vão lá no registro e dizem, não, nós queremos mudar para a igreja pentecostal do fogo azul. Então, porque os cientistas dizem que o fogo azul é o mais quente. E nenhuma crítica que os irmãos pentecostais, de forma nenhuma, né? Inclusive eu creio na contemporaneidade dos dons. Isso é tudo com muito equilíbrio, com moderação e com sabedoria, porque provém do Senhor. Então o nome da organização ele vai ser colocado ali na organização religiosa a priori e pode ser mudado futuramente. O dia e local em que a assembleia foi realizada, e aí vai constar na ata de fundação. E a aprovação do estatuto social e a eleição da diretoria, como já falei anteriormente. E aqui ressalto ainda um último ponto, que é simplesmente o seguinte. Quando, ainda voltando para essa questão de nome, uma questão aqui interessante. Desdobramento, por exemplo, algumas instituições, os irmãos, por exemplo, tem lá a Assembleia de Deus Tradicional, mas tem um conjunto de irmãos que entendem que não devem mais permanecer ali e criam uma outra Assembleia de Deus. Aí bota a Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus do Brás, né? Então, tem muito, certo? A Congregacional Diamantina, Congregacional da União, Congregacional do Canal, e assim vai. Eu não estou dizendo que a Congregacional do Canal é o nome da denominação, embora possa existir esse nome também, certo? Ter por base a localização. Um outro ponto aqui, como eu já falei, a aprovação do estatuto, o estatuto que é simplesmente, como eu falei, a constituição da organização religiosa, e também ali vão se dar alguns outros documentos, como o código de ética da organização religiosa, o código de postura, tudo isso vai ser aprovado ali, e a gente vai tratar disso em aulas posteriores. E aqui eu quero dizer o seguinte, que a reunião da instituição religiosa, ela é uma reunião, nós nos reunimos para o culto ao Senhor. Embora, por exemplo, quando 2, 3 ou 4
irmãos se reúnam, eles estão exercendo ali a sua liberdade religiosa. Mas muitas vezes, por exemplo, a pessoa que vai para o monte, vai para um determinado local, para um vale, faz uma vigília, ou faz ali um momento de oração, um momento devocional com um conjunto de 4, 5 irmãos, ou até mais irmãos. Não quer dizer que ali esteja uma organização religiosa, porque eles não estão com ânimo de que ali esteja formada uma organização religiosa e não estão com ânimo de que simplesmente futuramente seja criada uma organização religiosa. A não ser que sejam irmãos, digamos, de uma mesma denominação e trabalhem no sentido de que ali seja feito um pequeno grupo ou um ponto de pregação e futuramente uma congregação, e aí ela se torna uma igreja. E sendo uma igreja, ela vai lá simplesmente ao cartório, faz o seu registro, o seu ato constitutivo, leva ali o seu estatuto social e simplesmente é formada uma nova organização religiosa. Haverá uma assembleia, haverá concordância, certo? Será deliberado sobre muitos pontos e é basicamente isso. O que não quer dizer que no conjunto desses irmãos que se reuniram para cultuar não esteja presente a igreja. A igreja enquanto a instituição que mora no coração de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. Certo? Então ali está a igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Então, não jaz em minhas palavras, e eu até quero retomar, quando eu falei desse exemplo que eu vi na internet, da Igreja Pentecostal do Fogo Azul, nenhuma crítica a qualquer irmão de qualquer credo, de forma nenhuma. Há o nosso respeito, eu não citei como exemplo porque vi, né? Então assim, não é do meu feitio trazer nada que magoe a nenhum irmão de nenhum credo, não, de forma nenhuma. Eu estou simplesmente dizendo como funciona, né? O nome da instituição pode ser mudado, certo? Pode haver, inclusive, outras denominações que são igrejas tradicionais, mas que também já têm nomes bem diferentes, né? Ou, por exemplo, igrejas neopentecostais como a igreja Bola de Neve, né? Então, assim, eu não tenho autoridade para falar da doutrina porque eu não conheço, então não falo daquilo que eu não conheço, certo? Mas que Deus ele nos abençoe nossos irmãos que estão nas instituições neopentecostais, nas igrejas pentecostais, nas igrejas tradicionais. Abençoe o povo de Deus, abençoe a igreja. Continuemos orando nesse momento de difícil, onde podemos simplesmente cultuar ao Senhor, podemos ter os nossos momentos devocionais, mas não estamos indo aos templos e isso é muito triste, né? Quando o salmista disse: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Realmente é algo que a gente sente muita falta. Então os irmãos continuem orando para que Deus, em graça e misericórdia, entendendo também que tudo tem um momento de Deus, tem um tempo de Deus, mas que Deus venha assistir o seu povo, venha assistir a sua igreja. Nós que não conhecemos muitas vezes a perseguição física aqui no Brasil, como em muitos países africanos, em países comunistas, no leste europeu, a própria China, né, de onde derivou esse vírus lá, de onde ele partiu para o mundo, que tem os seus entravos à fé cristã, tem os seus entravos ao culto, tem a própria, não apenas os entravos, mas a própria perseguição com mortes de milhares de irmãos, os países comunistas, os países muçulmanos, e nós passamos uma perseguição, digamos assim, invisível, de um inimigo invisível, mas um inimigo que muitas vezes tem assolado, tem oprimido. Então que nós possamos buscar graça no Senhor, que nós, enquanto instituição cristã, formada pelo próprio Cristo, e agora eu não falo na instituição civil, mas falo na igreja poderosa do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome eu estarei presente, que se nós pedimos Ele abre. Então que nós clamemos ao Senhor por misericórdia, que voltemos a ter dias em sua presença, de culto, de louvor, que voltemos mudados, melhores cristãos, melhores filhos, melhores esposos, melhores pais. Que Deus ele trate com sua igreja nesse momento. Que Deus, pois, ele nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo.